Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Estamos sim. Visualizando o meu slide também? Sim. Bem, pessoal, então vamos lá, aproveitar aqui nossa aula de hoje, né? São só 50 minutos. Na última aula, nós terminamos falando, na verdade, o assunto que nós estamos tratando no momento são as disfunções hemodinâmicas, e nós terminamos aqui falando da primeira disfunção, que é a questão que nós já vimos, que é uma repercussão dos processos inflamatórios, né? Na verdade, um dos fatores que promovem esta disfunção pode ser o processo inflamatório. Não significa que sempre vai ser isso. Tem outros fatores que também promovem a formação de edemas. Mas a gente está trabalhando aqui na vertente patológica, na vertente dos processos que nós já falamos. E nós terminamos falando aqui, na verdade, nós vimos que o edema nada mais é do que o extravasamento, né, e o acúmulo de líquido no ambiente tecidual por alguma disfunção, como nós vimos que as causas são multifatoriais, que pode levar à questão do edema. Uma delas é as disfunções hemodinâmicas, que é o que a gente está trabalhando. Então, nós vimos que o acúmulo deste líquido, ou a má distribuição de líquido, né? Nós vimos na aula passada que nós temos uma grande porcentagem de líquido no nosso corpo, mas que ela tem uma distribuição adequada. Dentro do vaso sanguíneo, uma porcentagem, dentro das células, outra porcentagem. No tecido, no espaço entre as células, que é o espaço intersticial, tem também o acúmulo desse líquido, mas quando é fisiológico, ele está distribuído adequadamente. Algum fator que possa levar a essa disfunção, né, ou essa distribuição inadequada, muitas das vezes a gente olha para o paciente e diz: esse paciente está mal distribuído. Significa que, neste sentido, nesta vertente do edema, que o líquido está sendo acumulado, né, não está sendo distribuído de forma adequada. Então, aqui nós vimos que ele pode ser localizado, e nós terminamos falando aqui também que ele pode ser sistêmico, e este líquido pode ser acumulado também em cavidades. Então, pode acumular no espaço entre a película que reveste o coração, pode ser na película, entre a película e o órgão pulmão, que nós vimos. Esse líquido pode se acumular numa cavidade, como no caso da ascite, que foi o que nós terminamos falando na última aula, tá certo? E aí hoje nós vamos dar continuidade ainda aqui nessa questão do edema. Então eu tenho algumas causas, né, causas e efeitos, né, que vão fazer com que essa distribuição de líquido corpóreo ela fique desregulada. Então eu tenho algumas causas e isso vai produzir alguns efeitos. Vamos começar a trabalhar essa questão hoje. Então, uma das causas é o retorno venoso deficiente, e aí, se eu tenho um retorno venoso deficiente, é porque eu tenho, provavelmente, uma patologia no meu sistema circulatório que está promovendo aqui essa deficiência nesse retorno venoso. É uma das causas. A dilatação arteriolar também influencia nesse acúmulo de líquido no tecido. Então, veja que a gente está falando aqui de disfunções onde? No sistema circulatório. Então, ele não está funcionando adequadamente e isso leva a um acúmulo de líquido. Então, retorno venoso deficiente, para repetir aqui, trombose, que é um dos fatores que pode levar. Então, essas causas aqui, essas disfunções no sistema circulatório, ela tem um efeito, né, que é o aumento da pressão hidrostática. E nós vimos que para este líquido sair do sistema circulatório e ir para o tecido, tem que ter uma disfunção, tem que ter uma mudança. E uma das mudanças que nós vimos que permite ou que promove essa saída do líquido do sistema circulatório para o tecido é o aumento da pressão hidrostática. Então, quando tem um aumento dessa pressão hidrostática, o líquido acaba saindo do sistema circulatório e passa para o tecido, promovendo esta repercussão que a gente está trabalhando, que é o edema. Tá certo? Então, aqui, a enfermagem pode atuar? Pode, né? Melhorando essas questões. Então, se o meu paciente tem uma deficiência no retorno venoso, eu tenho que fazer uma intervenção.
Se ele tem uma trombose, também normalmente a gente faz intervenções, pode ser medicamentosa, pode ser cirúrgica, né? Ou a prevenção, né? Vejo que a gente atua muito na questão da prevenção. Então, muitas das vezes, eu nem deixo essas questões acontecer. Então, por exemplo, uma trombose, ela não é interessante que ela aconteça. Então, se eu tenho propensão, se meu paciente tem propensão a ter uma trombose, o que é que eu vou fazer? Prevenir, né? É um dos pontos que a gente atua muito, é na questão da prevenção, para que isto não aconteça, né? Que esta causa não exista, ou seja minimizada, para que eu não tenha um efeito, que no caso aqui seria a promoção do edema. A gente está falando pontual, né? A gente está falando do edema. Então, a trombose trará outros problemas? Sim, mas a gente está trabalhando aqui disfunções hemodinâmicas, por isso que a gente está trabalhando especificamente. É lógico que a trombose não é interessante. Uma das repercussões que ela promoverá é a formação de edema. Mas trará outras repercussões, como morte tecidual, por exemplo, assuntos que nós já trabalhamos. Então, se eu tenho um trombo que fecha a irrigação de um determinado órgão, como um membro, por exemplo, um membro inferior, esse meu membro pode necrosar, pode morrer, daqui a pouco eu preciso fazer uma amputação desse membro, tá? Então, não pense de forma fechada, eu estou falando, pontual, eu estou falando de forma pontual porque a gente está tratando de disfunções hemodinâmicas. Outra causa que leva à formação de edema é a desnutrição, né? Desnutrição, cirrose hepática. Então, isso daqui leva à redução de pressão osmótica, que junto com a pressão hidrostática, que nós conversamos, ela é um dos fatores. Então, essa mudança de pressão osmótica, pressão hidrostática, ela faz com que esse líquido agora passe de um ambiente para outro. No caso aqui de onde? Do sistema circulatório para o tecido. E lá vai acumular o líquido, promovendo o edema. Então, a desnutrição, por que a desnutrição? Nós sabemos que a parte nutricional, isso nós já falamos, quando falamos de cicatrização, por exemplo, nós vimos que a parte da nutrição, que uma nutrição adequada é essencial, por exemplo, para a cicatrização de ferida, né? A desnutrição, na verdade, a parte aqui nutricional também influencia na formação de edema. Então, se eu tenho uma deficiência proteica, por exemplo, de absorção proteica, né? Apesar de eu administrar a nutrição adequada, mas esse meu paciente tem uma deficiência de absorção, e aí, lógico, que ele vai, muitas vezes, também um termo que a gente usa, o meu paciente está desproteinizado, né? Desproteinizado. Então, essa desnutrição, ela influencia, porque o que mantém líquido dentro dos vasos sanguíneos, ou o que mantém essa distribuição, um dos fatores é a presença de proteínas. Então, uma delas que nós falamos é qual? A albumina. A albumina presente no sistema circulatório é que faz manter o líquido na quantidade adequada ali dentro, não permitindo que ele saia do capilar, do vaso sanguíneo, do sistema circulatório para o tecido. Então, um paciente que tem deficiência nutricional, ele tem propensão a também ter essa repercussão, que é o edema, né? A cirrose hepática, a disfunção de um determinado órgão também pode levar a esses fatores, visto que aí tem todo um sistema aí de detoxificação produzida por esse órgão, que é o fígado. Então, aqui, intervenção em enfermagem pode ser feita para minimizar? Sim. Tomar cuidado com a questão da nutrição do paciente, né? A oferta dos nutrientes em horário adequado, a verificação se esse paciente está tolerando ou não a dieta, porque vejam que isso, como nós já falamos aqui, já falamos 2 pontos em que a nutrição vai influenciar: cicatrização ou reparo tecidual, e aqui na formação de edemas. Outra causa que promove edema é os processos inflamatórios, que nós já conversamos, né? Isso aí já não é mais novidade para a gente. Nós vimos que nos processos inflamatórios tem toda uma mudança no sistema circulatório, né? Com a permissividade, né? Com a abertura e a permissão da passagem de elementos do sangue para o tecido, e até certo ponto isso é fisiológico, como nós vimos, eu preciso que passe
quando eu tenho um processo inflamatório, elementos do sistema imune para o tecido, para combater aquele agente causador do processo inflamatório. Então, nós vimos que há uma linha tênue entre o que é fisiológico e o que pode tornar-se patológico. Então, o processo inflamatório, nós vimos que até certo ponto ele é fisiológico, mas se ele é exacerbado, se ele é persistente, ele acaba promovendo danos. Então, uma inflamação persistente promoverá também a disfunção dessa passagem de líquido do sistema circulatório para o tecido, né? Outra característica, então, a inflamação após cirurgia, né? Então, um paciente que fez uma cirurgia, paciente que fica acamado por muito tempo, né? Então, esses fatores aqui, eles levam, por exemplo, né, como efeito, a obstrução linfática, que é realmente se o meu sistema linfático ele não funciona adequadamente, em determinado momento nós já falamos que há também uma relação íntima entre o sistema linfático e o sistema circulatório, responsável por essa distribuição e circulação de líquido em todos os órgãos e tecidos. Um processo inflamatório influencia nesse sistema linfático? Influencia, né? Uma cirurgia influencia também. Temos alguns processos cirúrgicos, né? Se a gente trouxer um pouquinho mais para a parte estética, né? Cirurgia estética, a gente vê que existe muitas essas questões aí. As pessoas que fazem cirurgia, só para a gente pegar uma coisa assim mais palpável que a gente vê no nosso dia a dia. Você faz uma cirurgia plástica, aí você usa as cintas, você precisa fazer sessões de drenagem linfática. Por quê? Porque este procedimento invasivo, ele também promove mudanças aqui no meu sistema linfático. Isso, se mudou o sistema linfático, vai haver acúmulo de líquido no tecido. Então, seria aqui as causas, a inflamação e as cirurgias levando à obstrução linfática, ou pelo menos a uma deficiência nessa circulação. A ingesta excessiva de alguns componentes, né? Como, por exemplo, o sal, ele também é uma das causas que pode levar ao edema. Então, um paciente hipertenso, ele já tem uma disfunção hemodinâmica, né? Ele já tem ali, dentro do seu sistema circulatório, uma diferença grande de pressão hidrostática, pressão osmótica, né? Não esqueça que eu tenho hipertensão arterial, ou seja, essa pressão osmótica e hidrostática, ela não vai ser normal nesses pacientes hipertensos. E aí, se esse paciente ingere uma quantidade excessiva de sal é um soluto, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai reter solvente, né? Então, onde eu tenho muito soluto, acaba a água migrando para aquele ambiente. Então, se for presente em grande quantidade esse sal no sistema circulatório, o que vai acontecer? A água vai migrar para aquele ambiente e aí a pressão vai aumentar novamente. E com esse aumento de pressão arterial, já pela patologia que o paciente tem, essa pressão agora aumentada mais ainda pelo uso excessivo de sal, vai fazer o quê? Essa pressão hidrostática vai mudar. Então, quanto mais a pressão vai aumentar, mais esse líquido vai sair e vai promover o acúmulo no meu ambiente tecidual. A insuficiência renal, né? É a deficiência em um órgão importantíssimo, né? Um órgão excretor importante, e que aí vai ver acúmulo de muitas substâncias dentro do meu sistema, né? E aí o acúmulo dessas substâncias também vai fazer com que retenha mais água, né? Seja pelo excesso desses elementos que ficaram retidos, que não foram excretados, né? Ou seja, pela disfunção do órgão que agora não consegue regular, né? Não consegue eliminar o excesso de líquido que está sendo ingerido. Então, uma insuficiência renal, ela também leva a essas questões. E nessas duas situações, o uso excessivo de sal e a insuficiência renal, um dos efeitos que vai ter é a retenção de sódio, né? E aí o sódio vai fazer elevar novamente a pressão arterial, mais ainda, que o paciente já tem uma disfunção circulatória, e na insuficiência renal, a retenção desse sódio, porque o meu órgão excretor não está funcionando. Tá? E essas duas situações, esse acúmulo, essa retenção de sódio, ela vai levar à formação de edema.
Outra causa, a inflamação aguda, que nós já falamos aqui em cima, né, na inflamação. Então, inflamação aguda, inflamação crônica, angiogênese, que é a formação de novos capilares, muitas vezes promovida por esse processo inflamatório que nós vimos. Então, nos processos inflamatórios, nas lesões teciduais, no reparo tecidual, nós vimos que vai haver a formação de quem? De capilares sanguíneos, novos capilares sanguíneos, para tentar reparar, para levar mais elementos para aquele ambiente. Então, tudo isso que a gente está falando, inflamação aguda ou crônica, angiogênese, reparo tecidual, ele vai promover, uma das causas que está envolvido com o processo inflamatório, que, como nós vimos, está diretamente relacionado com o acúmulo de líquido no ambiente tecidual. Então, aqui nós temos algumas causas e alguns efeitos, e é lógico que nestas causas, como eu falei aqui no início, a gente pode fazer nossas interferências. Então, na desnutrição, eu posso verificar se meu paciente está assimilando a dieta adequadamente, se a ingesta está sendo adequada. No processo inflamatório, eu posso fazer uso de fármacos para diminuir esse processo inflamatório, né? Inflamação aguda, crônica. Nos processos cirúrgicos, eu tenho as intervenções que nós vimos aí, que faz para realmente esse líquido não acumular no tecido. Então, eu tenho como fazer essas intervenções. E a enfermagem, ela deve atuar, né? Ela não é aquela que vai resolver depois do problema estar instalado. Não, ela atua em várias posições, né? Ela evita que isso aconteça ou previne. Ela atua quebrando elos para que este processo não siga em frente, né? Determinado momento, quando eu conversei com vocês lá na disciplina microimunologia, nós vimos que a enfermagem tem um papel importante na quebra desses elos para que isso não se propague. Quando nós falamos de micro-organismo, nós vimos que, por exemplo, eu posso pegar um paciente e colocar num quarto, num isolamento, né? Então, meu paciente está com tuberculose. Eu sei, eu conheço o que está acontecendo, eu conheço aquela patologia, eu sei como ela é transmitida. Ela já está instalada, eu não pude evitar, né, porque o meu paciente já chegou com a patologia. Mas agora eu posso fazer intervenções. Primeiro, medicamentosas, para eliminar, né, para fazer aquele paciente voltar à homeostase, e intervenções para que não se propague, né, tanto para os profissionais que vão trabalhar com esse paciente, quanto para outros pacientes, para que isso não se propague. Então, eu quero eliminar. Então, quebrar elos, quando eu digo para vocês, é quando eu faço essa interferência para que isso não siga. Então, não pense que a enfermagem é só curativa, né? Só faz o processo curativo, ou seja, vai lá, trabalha, cuida do paciente. Não, você pode atuar nas diversas vertentes nessa cadeia aí que a gente conversou. O edema, então, ele tem alguns tipos, também nós já comentamos. É o localizado, né? É pontual. E nós temos o sistêmico, que acontece, por exemplo, em pacientes com disfunção renal, com edema pulmonar, né? A clínica, como é que eu identifico? Como eu falei para vocês, a gente está falando aqui teoricamente, mas eu não vou conseguir ver, por exemplo, eu digo visualmente, eu digo no meu exame clínico, eu não vou ver o meu paciente retendo sódio, por exemplo. Eu tenho, sim, acesso a um exame laboratorial que eu vou entender, opa, meu paciente está retendo sódio, está aqui o exame laboratorial me dizendo isso, né? Eu vou determinar a causa, mas eu digo visivelmente, clinicamente, né, uma coisa mais palpável, como é que eu vejo isso, a formação dessa repercussão, dessa disfunção hemodinâmica? Eu vejo a elevação do tecido subcutâneo, né? Em alguns edemas localizados, como, por exemplo, na face, eu vejo elevação das pálpebras. Em edema em órgãos mais importantes ou mais sistêmicos, mais profundos, como o pulmão, por exemplo, eu vejo o extravasamento de líquido espumoso, né? Principalmente quando o paciente está entubado, quando eu estou na urgência e emergência, chega o meu paciente, eu consigo visualizar essas questões. Aqui eu coloquei algumas figuras só para a gente conseguir tornar um pouco mais palpável isso. Então, tipos localizados são aqueles pontuais, né? Então, por exemplo, o pé de uma gestante, né?
que está muito tempo, ela vai ter uma mudança ali, né? No sistema. Não é uma patologia, mas a gravidez, ela leva a alterações. Alguém quer perguntar? Gente, vamos desligar os microfones, por favor. Então, o edema localizado são aqueles pontuais. No acesso periférico, que eu vejo que já está ali sendo instalado um processo inflamatório, eu vejo edema. Nos pés de gestantes, por exemplo, que eu vejo muito essas questões, ou de pessoas, inclusive profissionais da área da enfermagem, né, que passam muito tempo em pé, aí no final do plantão você lá com os pés edemaciados. Então, é um edema localizado, pontual, né? Nesse edema localizado, a gente ainda tem, por exemplo, a questão que eu falei para vocês, que é a característica clínica, né? Então, esta é a clínica que eu vejo, né? Eu vejo aqui a elevação deste tecido subcutâneo. E quando eu palpo, aí fica, né, esta impressão, né, da minha digital, do meu dedo que eu apertei aqui. Então, é dessa forma que a gente vai identificar a presença dessa disfunção. Edemas localizados também, como, por exemplo, esse apresentador aqui, acho que essa semana eu vi essas questões, que teve um choque anafilático, né, tomou um medicamento que não deveria e acabou apresentando aí o quê? Um processo inflamatório, né? E dentro desse processo, uma reação imunológica exacerbada, promovendo o quê? Uma das repercussões que a gente está falando aqui, que é o edema. Então, vê que fica desfigurado, né? As pálpebras elevadas, os lábios, orelha, todo onde o líquido, né? Onde eu tenho tecido mais mole, é aí que realmente vai se acumular grandemente. Então, por isso que a gente vê muito, né? Acumulando na região das pálpebras, dos lábios, das orelhas, a gente vê acontecendo. Mas ainda é o quê? Localizado, pontual, é naquele local. Se eu não fizer uma intervenção como foi feita aqui, ele pode progredir, né? E daqui a pouco esse paciente pode fazer um edema de glote, e aí não vai conseguir respirar, e daqui a pouco eu vou ter uma repercussão sistêmica. O edema sistêmico é aquele que a gente chama, que acontece ou em órgãos mais profundos ou ocorre de forma generalizada. A gente chamaria de sistêmico, como, por exemplo, o edema agudo do pulmão, né? Então, onde é que está acontecendo a disfunção, a desregulação? Lá no pulmão. E, consequentemente, com quem? Com acúmulo de líquido, né? Que pode ser um derrame pleural, como nós vimos, ou pode ser o acúmulo de líquido no próprio alvéolo pulmonar, né? Então, aí eu tenho líquido em todo o pulmão. O paciente fica ali encharcado, realmente afogado. E muitas das vezes, quando esse paciente está entubado, ou seja, esse tubo orotraqueal, ele está lá na bifurcação, né? Que vai para os pulmões. E aí, o que é que a gente vê? Se tem líquido no pulmão, o que é que vai acontecer? Este líquido vai extravasar. E aí eu vejo aqui no meu tubo aquele líquido espumoso, né? Normalmente, líquido espumoso que eu vejo. Aí, muitas das vezes, a gente, esse paciente provavelmente está com edema agudo de pulmão. Então, aí já é algo um pouco mais profundo, um pouco mais sistêmico que está acontecendo. Ainda nos edemas sistêmicos, nós temos a anasarca, né? Aqui a gente vê que já não é mais pontual, né? Não é só no pé, não é só na pálpebra, não, ele é sistêmico, né? Então a gente vê o paciente ali todo tomado por edema. E é lógico que um edema sistêmico, aí, o paciente ali está realmente totalmente desregulado, essa questão de líquido, é aquela coisa que eu falei para vocês, o paciente está mal distribuído, né? No caso aqui, voltado para as questões dos líquidos. E aí seria o que a gente vê muito isso aqui, em que situações? Pacientes em terapia intensiva, renais crônicos que não estão sendo assistidos, ou seja, não fazendo hemodiálise, e acontece muito desses pacientes, muitas das vezes, não serem assíduos às sessões de hemodiálise, né? Porque a hemodiálise, a máquina pode retirar tanto as substâncias tóxicas, que o rim não está retirando, e pode retirar também líquido, né? Então, os pacientes que fazem com regularidade a hemodiálise, eles acabam tendo aí essa questão de edema minimizado. Mas você parou de ir, né? Não foi fazer as sessões,
aí o que vai acontecer? Líquido acumula novamente. Então, essas questões do edema sistêmico, ela acontece muito nessas situações. No renal crônico, no paciente internado em unidade de terapia intensiva, que normalmente está com processo inflamatório sistêmico também, e aí leva a essa disfunção, a promoção deste edema, que a gente chamaria de edema sistêmico. Certo? Então, essa é a primeira disfunção que a gente tem no sistema circulatório, levando a esta repercussão clínica, que é o edema, que nós vimos como a gente consegue fazer a sua visualização. Uma outra repercussão do sistema circulatório, né, uma disfunção, é a questão da hiperemia e congestão. Então, o que acontece na hiperemia e congestão? Né? Então, aqui a gente já vê que uma lesão, né, na região sacra, se eu não me engano, onde a gente já vê aqui, ó, clinicamente, visualmente, que esta pele, esta região, ela está alterada, né? Ela não está igual a essa outra região. Então, aqui tem a hiperemia já. E a hiperemia nada mais é do que o aumento local de quem? Do volume sanguíneo. Então, aqui tem uma alteração. Que alteração poderia ser essa? Pode ser um processo inflamatório? Pode. Pode ser uma infecção superficial por um micro-organismo, um fungo, uma bactéria? Pode. Pode ser pela morte tecidual, por esse paciente ter ficado muito tempo acamado, né? Essas regiões aqui, como nós já chegamos a comentar em alguns momentos, é uma região que tem muitas proeminências ósseas, né? Então, aqui, em contato com superfícies rígidas, como do leito, de uma maca, enfim, o paciente fica numa posição por muito tempo, esse tecido acaba não sendo irrigado normalmente pelo sistema circulatório adequadamente. E aí pode, daqui a pouco, abrir uma escara, que nós também já chegamos a comentar. Mas, por enquanto, aqui está na fase o quê? Na fase inicial. Eu estou vendo alterações. Quais são essas alterações? A hiperemia, né? Então, aqui eu tenho os capilares, né? Os capilares do sistema circulatório que estão irrigando toda essa região. O que é que ele está acontecendo? E aumentaram de volume, né? E aí tem uma motivação. Pode ser o processo inflamatório, pode ser a deficiência de irrigação promovida pelo paciente estar na mesma posição por um longo período. Então, a hiperemia, ela é um processo ativo e ela é resultante da dilatação arteriolar. Então, vocês vão convir comigo que se eu tiver uma pressão contínua em uma determinada região, o sangue que deveria passar para esta região não vai passar. Então, ele vai se acumular, né? Então, ele vai ter uma dilatação, ou ele vai tentar algumas formas de tentar passar. Então, quanto mais você vai levando coisas para um determinado ponto, o que é que vai acontecer? Elas vão se acumulando. E aí eu tenho a dilatação arteriolar. Qual é o objetivo? Visa aumentar o fluxo sanguíneo. Seja porque ele não está conseguindo passar, ou quando ele estiver passando, como no caso aqui, então aqui não está pressionado, né? O paciente já está de decúbito lateral, e a gente vê aqui que a hiperemia permanece. Então, significa que o sangue está passando para cá. Então, por que está passando? Então, por que ele está vermelho? Porque ele está necessitando, né? Os elementos que o sangue leva para cá, para este ambiente, eles estão sendo requisitados em grande quantidade. Nutrientes, células do sistema imune, porque aqui pode estar instalado um processo inflamatório, né? Está instalado, né? É uma das características da inflamação, que nós já vimos, é edema, é vermelhidão, é a dor, é o rubor, né? É o calor da região. Então, isso aqui tudo, há uma necessidade aumentada de elementos, e é por isso que o fluxo sanguíneo vai aumentar agora nesta região. E a gente identifica isso com quem? Com a vermelhidão, né? Desse local onde está ocorrendo o processo inflamatório. Então, aqui eu tenho como estão sendo levados muitos elementos para essa região, eu vou ter um congestionamento, e aqui no caso, lógico, de quem? De sangue oxigenado, porque está bem vermelho, diferente do que a gente já vê aqui, né? Que não é um sangue oxigenado, né? A gente já vai ver isso aqui quando a gente falar de estase venosa. Então, aqui nessa situação, ainda está no início, né? Eu volto a dizer para vocês, a gente pode fazer intervenções? Pode. Então, se eu vejo esta característica clínica no meu paciente, eu vou começar agora
como profissional capacitado da área de enfermagem, fazer as minhas intervenções. Não, primeiro, extinguir a causa que está promovendo isso. Então, se for a causa, o paciente está acamado na mesma posição por muito tempo, promover a mudança, né, lateralização, para dar aqui o fluxo sanguíneo, para que ele passe aqui para esta região. É um processo inflamatório, é um micro-organismo, né? Essas regiões úmidas aqui, região anal, região genital, tem a presença de uma grande quantidade de micro-organismos, e muitos micro-organismos oportunistas, que nessas situações, eles acabam se instalando, né? Então, aqui seria uma oportunidade, por exemplo, do micro-organismo, de um fungo, de uma bactéria se instalar, e isso iria fazer o quê? Piorar esta situação. E daqui a pouco eu posso ter uma lesão, né? Uma solução de continuidade aqui nesta pele. Então, qual a intervenção? Poderia aqui promover uma limpeza mais adequada, um uso de pomada, um uso de, enfim, de diversos medicamentos que tem para essas situações, para evitar com que isto continue. Porque, veja, já está instalado um processo inflamatório aqui. Então, a minha intervenção é o quê? Não permitir que ela prossiga, né? É diminuir os problemas que poderiam acontecer posteriormente. Então, se faz de tudo, todas as vezes não é possível, porque são vários fatores. Então, por exemplo, aqui, a questão nutricional poderia influenciar aqui? Poderia também, né? Com a piora desta lesão e a abertura dessa solução de continuidade. Então, quando está no início, eu vejo essa questão de quem? Da hiperemia, né? Que é o aumento desse fluxo sanguíneo aqui, nesta região onde está acontecendo esse processo inflamatório. Eu tenho também a congestão, que ele é um processo passivo, né? Resultante da redução do fluxo sanguíneo, como eu falei para vocês. Então, de congestão vem de congestionar mesmo. Então, como eu falei para vocês, se o sangue não consegue passar porque ele está pressionado numa superfície rígida, o que é que ele vai fazer? Ele está indo naquela direção. Que não esqueça que eu tenho uma bomba cardíaca impulsionando esses elementos para que circule por todo o corpo. Só que quando ele chega aqui, ele não consegue passar, porque esta região está pressionada, né? Vamos dizer assim, dessa forma. Então, o que ele vai fazer? Vai congestionar. Então, vai haver uma redução do fluxo sanguíneo. E como nós já conversamos, a redução do fluxo sanguíneo pode levar, inclusive, à morte dessas células aqui, né? Por necrose, por apoptose, né? E aí a gente chamaria desses elementos tentando passar e não conseguir, chamaria aqui de um processo passivo resultante do fluxo sanguíneo. Ele pode ser local, como a gente está vendo aqui, ou pode ser sistêmico também, eu posso ter uma congestão sistêmica, né? E aí, como é que eu faço essa identificação? Justamente, eu não vou ver isso acontecendo. Eu sei, teoricamente, o que está acontecendo, mas visualmente, clinicamente, no meu exame físico, eu vou identificar como? Eu vou identificar através da visual, né? Da cor que eu estou vendo. Então, por exemplo, a cor pode variar do vermelho escuro ao azul, né? Aqui ainda está bem vermelhinho, mas aqui a gente já vê que já está aqui para o azul, né? Que é a cianose. Aqui eu tenho uma cianose de extremidade, né? E aí, lógico, que aqui na cianose, o que é que eu vou ter? Uma estase, né? Vou ter uma congestão, eu vou ter a presença de muitos elementos nesta região, não estão conseguindo circular adequadamente. Então, aqui eu tenho, no caso da cianose, uma estase, mas de sangue desoxigenado. Aqui é complicado de eu já fazer uma intervenção. E normalmente, aqui já é forma sistêmica. Porque uma coisa é eu ter uma lesão, uma coisa é eu ter um processo infeccioso acontecendo no meu membro superior, né? Na extremidade, mas pontual, só num dedo. Aqui a gente já está vendo que é toda a região. Então, isso aqui é muito indicativo dessas questões de sistêmico, né? De estase sistêmica, ou seja, o sangue não está conseguindo circular. E muitas das vezes essa falta de circulação adequada pode ser por uma disfunção, por exemplo, na bomba cardíaca, né? Então, se eu tenho uma deficiência na projeção deste sangue para todos os ambientes, ele não vai conseguir chegar adequadamente onde? Na minha periferia, como a gente vê aqui,
tá certo? Então, uma das funções pode ser, então, essas doenças do sistema circulatório, essas disfunções do sistema circulatório, a gente pode ver aqui acontecendo a cianose de forma sistêmica. Então, pacientes com problemas cardíacos, muitas das vezes a gente vê essas questões. Mas é a única causa? Não. A gente tem visto muito em pacientes do COVID, agora também acontecendo essa questão. Oi? Então, aqui, a gente está vendo muitas das questões. Então, o paciente... Pode ser o processo inflamatório exacerbado, que promove também essas questões? Sim, a gente tem observado, né, os artigos têm saído, as informações que os pacientes acometidos, né, de forma mais abrupta por esse processo infeccioso causado por esse vírus, eles apresentam cianose de extremidade, né, causa problemas no sistema circulatório, formação de coágulos, né? É por isso que uma das coisas que foram implementadas é o uso realmente de substâncias para evitar a formação desses coágulos aí, né? Já que esse processo inflamatório ele influencia no meu sistema circulatório, podendo levar essas disfunções que a gente está avaliando aqui. Então, o que eu quero que fique para vocês aqui é que eu posso ver essas situações pontuais, mas eu posso ver ela também sistemicamente. Eu tenho aqui a histologia mostrando para vocês, onde eu tenho o acúmulo, né, dessas hemácias em grande quantidade aí. Essas hemácias elas acumulam no sistema circulatório e aí elas ficam aqui. Então, a estase, a hiperemia, a congestão ficam aqui nessas regiões. Tá certo? Uma outra questão que a gente vai iniciar a falar agora também, que é a disfunção do sistema circulatório, são a questão das hemorragias, né? A hemorragia nada mais é do que o extravasamento do sangue para o espaço extravascular. Então, vejam que nós começamos pelas disfunções mais simples, né? Pelas disfunções que nós vimos normalmente no nosso dia a dia, no acúmulo. Só um minuto, pessoal. Meu amigo, eu estou numa aula aqui, por favor. Então, a questão da hemorragia, eu tenho aqui a questão da congestão crônica, né? Então, essa congestão que nós vimos aqui, histologicamente, eu tenho o acúmulo desses elementos dentro do sistema circulatório, né? Primeiro que eles são exigidos, como eu falei, no processo inflamatório, em grande quantidade. Segundo, é que essa congestão, ela vai levar, por exemplo, pode acontecer, então, o acúmulo tão exacerbado, a mudança tão exacerbada no sistema circulatório, que acaba levando a processos hemorrágicos. E, novamente, aqui, os processos hemorrágicos, eles podem também ser pontuais, né? Eles podem ser menos graves ou mais graves. Então, essas hemorragias que a gente pode ver, isso a gente vai ver muito dentro da nossa área. Hemorragias pontuais, né? Como petequias, por exemplo, hematoma, mas eu posso também ver essas hemorragias de forma sistêmica. Então, aqui no caso das hemorragias, eu posso ter uma congestão crônica. Então, veja, essa congestão que eu falei para vocês, ela pode acontecer por um fator, que no caso aqui que eu falei para vocês é o quê? Por que está congestionando aqui? Pode ser porque o meu paciente está deitado numa maca por muito tempo. Então, quando eu retiro ele dessa posição, o que vai acontecer? Vai retomar o fluxo sanguíneo aqui novamente, né? Vai retomar. Então, eu retirei aquela causa. A questão das hemorragias é quando essa congestão permanece, né? Ela permanece por longo tempo, podendo levar à questão dessas hemorragias, que podem ser pontuais ou sistêmicas. Então, a congestão crônica é uma das causas da hemorragia. A ruptura da artéria ou veia também, e aí já seria bem mais grave, né? Então, veja, o que nós temos falado aqui é que os elementos do sangue devem permanecer no sangue, no sistema circulatório, né? É lá que ele deve permanecer, né? É lá que ele deve permanecer. Então, quando há uma ruptura dessa artéria ou veia, e aí eu tenho várias causas, um trauma, né, que vai romper, e aí depende também do calibre desse capilar, dessa veia, dessa artéria, né?
Então, a ruptura dela pode ser por um trauma, que acontece muito em acidente. Então, você vai ver essas hemorragias acontecendo agora de forma... E depende do calibre, né? Depende da importância. Então, se você rompe a sua femoral, por exemplo, que é uma artéria importante, uma parte importante do sistema circulatório, é muito mais calibroso, é lógico que a liberação, né, desses conteúdos do sangue vai ser abrupto. E ele não deve acontecer, que o meu sistema ele pode entrar em colapso por essas questões. Então, a ruptura da artéria ou veia através do trauma, aterosclerose, que também ele leva tempo, mas pode acontecer. Então, lembra que a aterosclerose é o acúmulo daquele lipídio em grande quantidade, formando placas lipídicas dentro do meu sistema circulatório. Isso pode levar, por exemplo, ao rompimento de uma artéria ou de uma veia. Tá? A erosão da parede do vaso, então, pode acontecer por processos inflamatórios, como nós vimos em determinado momento. É fisiológico passar elementos do sangue para o tecido. Nós vimos que isso é fisiológico. Mas chega um momento que se isso persistir, ou se o estímulo desse vaso for abrupto, ele pode romper. E aí eu teria um sangramento. Então, o que a gente chamaria de erosão do vaso sanguíneo. E aí isso vai levar a quê? Vai levar ao extravasamento do conteúdo do sistema circulatório, que seria as hemorragias, né? Então, o que é que leva a essas questões? Então, inflamação, neoplasias, pode levar a essa questão aqui de erosão da parede do vaso. Acabei de falar para vocês, a inflamação, se ela for abrupta, se a sinalização no vaso for muito abrupta, pode levar ao rompimento. Neoplasias também pode levar a essas questões, que é um assunto que nós vamos tratar posteriormente, que são as neoplasias. E aí nós temos aqui, ó, as hemorragias mais leves, né? Daqui eu coloquei para vocês uma sequência, porque isso também aqui vai ser importante para o exame físico que vocês farão no paciente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos os hematomas, né? Que é uma hemorragia, o quê? Simples, né? Localizada, uma lesão localizada. Então, eu vou passando ali, bati na mesa, na quina da mesa, e acabou lesionando. Vejo que se tem hemorragia, houve o quê? Houve o rompimento dos vasos sanguíneos que estavam aqui, dos capilares. Só que aqui é pontual, né? E é localizada. Então, um trauma pode causar isso daqui. Então, isso aqui seria os hematomas. Eu tenho hemorragias também pequenas, chamadas de petequias, né? Então, as hemorragias são hemorragias minúsculas e que estão envolvidas normalmente com disfunções plaquetárias, ou seja, nós temos um sistema de coagulação sanguínea no qual as plaquetas elas estão diretamente relacionadas, né? Então, se eu tenho uma diminuição de plaquetas, aumenta a possibilidade de eu ter uma hemorragia, né? Uma das patologias que acontece isso é a dengue hemorrágica, né? Onde toda uma resposta imunológica promove alterações no capilar sanguíneo, levando à formação dessas petequias, né? Eu não sei se ainda faz, mas no início, quando começou a questão da dengue hemorrágica, fazia a prova do laço, né? Não sei se alguém lembra. Então, você garroteava lá uma parte do membro da pessoa, esperava um tempo e depois via que aparecia essas petequias. Então, se houvesse o aparecimento dessas petequias, qual era a inferência, né? Qual era a conclusão que a gente chegava? Que aqueles capilares daqueles indivíduos estavam com fragilidade. Porque quando eles são pressionados e o sangue fica parado, congestionado, ele acaba rompendo, ele acaba extravasando do vaso sanguíneo para o tecido, formando essas petequias. É por isso que eu digo que isso aqui é importante para vocês saberem, para fazer o exame físico, né? Chega alguém lá com essas petequias, você pode pensar numa provável patologia, como, por exemplo, dengue hemorrágica. Não é a única, tá certo, pessoal? A questão do hematoma, né? Até mesmo para a questão de violência doméstica, violência de criança, que não esqueça que também nós, profissionais da área de saúde, nós temos um papel importante, né? Não somente na resolução do problema apresentado naquele momento, digo no problema patológico, né?
mas a gente tem também uma responsabilidade social. Então, daqui a pouco chega uma criança cheia de hematomas por todo o corpo, você sabe o que está acontecendo ali, né? Eu tenho hemorragias pequenas, pontuais, mas em todo o corpo, em várias regiões, então eu suspeito. Pode ser uma patologia? Se não for uma patologia, pode ser o quê? Pode ser trauma promovido por uma outra pessoa, enfim, diversas situações. Então, a gente tem que ficar atento também para essas questões, não somente de patologia, tá? Nós temos a púrpura também, que é uma hemorragia leve, e a púrpura está relacionado com, normalmente com inflamação vascular, que é o que a gente chama de vasculite. É novamente uma disfunção do meu sistema circulatório, né? Então, ali eu tenho uma inflamação no meu sistema vascular, nos meus capilares, e nós já vimos que inflamação, ele promove a abertura desses capilares, ele promove destruição desses capilares, e aí, lógico, se há a abertura, se há a destruição, há um extravasamento de quem? Do sangue, que é o que a gente chama de púrpura. Nós temos também as equimoses, que já são hemorragias um pouco maiores, né? Normalmente ela tem aqui, ó, lesões extensas e com uma coloração um pouco diferente, né, do hematoma. Elas são um pouco mais amareladas, né? Então, normalmente isso acontece aqui em regiões, né, extensas, onde tem uma contusão, por exemplo. Então, coisas que eu já vi, por exemplo, de equimoses. Você faz um procedimento estético de uma massagem, muitas vezes usa o bambu, por exemplo, para fazer massagem, e acaba lesionando, né? Porque você está pressionando ali aquela região e, às vezes, forma essas equimoses em regiões mais extensas, justamente devido à questão das lesões. Mas, enfim, isso é uma questão estética e não uma questão patológica, tá? Mas tem várias vertentes aqui para a patologia. O hematoma, as petequias, a púrpura, a própria equimose também, muitas das vezes pode estar relacionado com determinadas patologias. Tá certo, pessoal? Por hoje é isso. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor. Então, por hoje é isso. Na quinta-feira, a professora Andréia vai ficar com vocês nos 2 primeiros horários e nós vamos entrar no nosso horário normal, de 20h40 às 22h30, tá? Para dar continuidade a esse assunto. Eu agradeço a presença de vocês. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professor. Boa noite.